Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL, em mais uma edição do programa Fala Deputado. Seja bem-vindo. É aqui nesse espaço que nós recebemos os parlamentares catarinenses para uma conversa um pouco mais descontraída e sobre assuntos que dizem respeito a Santa Catarina, aos direitos garantidos aos catarinenses, os debates que os deputados vêm trazendo para a Assembleia Legislativa e o reflexo de tudo isso na sociedade catarinense e também no país. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Jean Kuman, do PSD, ele que vem conversar com a gente sobre algumas ações que ele vem desencadeando em prol especificamente da região dele, que é a região do Vale do Itajaí. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Juca. Obrigado pela oportunidade de cumprimentar você, todos os amigos telespectadores. Uma alegria poder estar aqui e conversar um pouquinho, sobre as nossas atividades, o nosso trabalho aqui na Assembleia, aquilo que a gente defende também para a nossa base, para a nossa região, porque muitas vezes o trabalho do deputado ele é dividido nessa atividade legislativa, na atividade de você participar das ações da comunidade, mas também, e de forma muito forte, no trabalho de cobrar do governo do estado as ações em termos de retorno para a sociedade. Você paga o imposto e o cidadão quer ver aquele dinheiro que você paga de imposto lá na sua comunidade, na sua cidade, aplicado numa obra, numa ação do governo. Então esse também é o trabalho do deputado, fazer com que as ações do governo do estado aconteçam em cada cidade onde a gente tem representatividade. E esse trabalho tem um peso muito grande, até porque os deputados acabam tendo um acesso um pouco mais facilitado a determinadas autoridades, a determinados organismos que viabilizam as principais demandas dessas regiões, né, deputado? Eu aprendi com o tempo, eu já fui vereador durante 6 anos, agora estou no meu 3º ano de deputado estadual, e eu aprendi que o deputado, o parlamentar em si, ele consegue abrir de forma mais fácil as portas do Poder Executivo do que a sociedade. Então você tem mais acesso às secretarias, você consegue buscar mais informações, você tem mais poder também de cobrança por parte do Executivo e do outro lado, a sociedade, a comunidade também cobra mais ações concretas do parlamentar do que ações legislativas, porque é aquilo que a sociedade vê. É muito mais fácil a população ver se uma determinada rua está sendo pavimentada ou não, do que se um projeto de lei foi protocolado ou não. Então as pessoas também vão cobrando muito do deputado, do vereador, do parlamentar em si, Juca, aquilo que você pode ver, aquilo que é factível, aquilo que você percebe de verdade. Então quando tem uma ação do governo do estado, sendo um investimento, sendo uma atitude concreta, seja às vezes numa ambulância, num carro da polícia militar, numa nova obra, numa escola, num posto de saúde, num hospital, na pavimentação de uma rua, as pessoas olham e digam, opa, peraí, esse deputado está trabalhando. As pessoas não conseguem ter a percepção de um projeto de lei, de um requerimento, de um trabalho de articulação. Até porque essas ações são mais pontuais e estão mais próximas da comunidade, né? Exatamente. As duas são importantes. O trabalho de conseguir fazer com que o dinheiro que as pessoas pagam de imposto volte numa obra para a comunidade, mas é tão importante quanto um projeto de lei, é tão importante quanto muitas vezes você fazer uma audiência pública para discutir um assunto, para cobrar do governo do estado uma posição, ou então tentar criar na sociedade uma comoção, um clima favorável a respeito de um posicionamento público, a respeito de uma ação coletiva. Então todos eles são importantes da mesma forma, mas acaba pesando muito mais às vezes a questão de uma obra, porque como eu falei para você, a sociedade vê uma obra, a sociedade não vê um projeto de lei. Falando em obras, deputado, existem algumas que são extremamente importantes e consideradas importantes para o desenvolvimento da região do Vale. E o senhor, no sentido de fazer essa ponte, principalmente com o Poder Executivo, recebeu recentemente uma comitiva vinda da região do Vale, justamente para discutir algumas demandas que são consideradas importantes para aquela região. Algumas, inclusive, na área da infraestrutura, que é uma área que demanda bastante. Exatamente. Blumenau tem um grupo de trabalho formado por líderes empresariais e por representantes políticos, alguns representantes políticos da cidade, chamado de Agenda Positiva. Nós criamos um grupo com pessoas de vários partidos políticos e de todas as entidades empresariais da cidade, entidades representativas, e discutimos periodicamente na Associação Comercial e Industrial de Blumenau quais são as ações importantes para a cidade, sejam elas na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. E aí nós tivemos a oportunidade, junto com o deputado Ismael, junto com mais alguns representantes da nossa cidade, de Blumenau, lá na região, fazer com que as pessoas pudessem vir aqui cobrar as ações importantes para Blumenau. E lá foi discutido a continuação, por exemplo, da obra do complexo penitenciário, um complexo que foi inaugurado recentemente, que tem um papel fundamental
para a questão da segurança pública em Santa Catarina, a questão de pavimentações, convênios para pavimentação de ruas, a própria continuação de uma obra muito importante que acontece em Blumenau, que é o prolongamento da Via Expressa. Na verdade, é o novo traçado da SC 108, uma obra muito importante que depois de um ano de muita luta conseguimos resolver o processo burocrático do licenciamento ambiental e agora, depois dessa reunião, o próprio governador reafirmou que o primeiro trecho desta obra tem recurso garantido para as desapropriações e para a execução de obra. É um trecho de aproximadamente 2 quilômetros que vai mudar a questão do fluxo do trânsito na região norte da cidade, então é algo muito importante. E além disso, outras ações, por exemplo, a questão da conclusão também de uma construção de uma nova escola de ensino médio em Blumenau, que é uma escola no bairro Topavazinha, que é muito importante. Então são ações pontuais, foi tratada a questão da segurança pública, foi tratado da questão, Juca, que é muito importante para nós em Blumenau, que é a finalização das obras de alteamento das barragens, que nós chamamos. Né? Até porque Blumenau sofre bastante com as cheias. Né? Pega muito a questão da enchente. Então nós discutimos com o governador o cronograma, a questão, olha, quando é que vai ser finalizado, né, o alteamento das barragens, a barragem de Taió, a barragem de Tuporanga. Já tem previsão? Como é que está essa discussão? Já, a gente espera que até começo do ano que vem as coisas já estejam praticamente concluídas. Esse alteamento das barragens, e que o governador possa inaugurar isso, até porque é algo que traz muita segurança para o Vale do Itajaí. Então foram discutidas várias questões, inclusive obras que não são diretamente em Blumenau, mas que também atendem a região. Como exemplo, você tem ali na BR, quando você está na BR-101 em Itajaí e entra por Ilhota, passa por Gaspar até Blumenau, você vai estar passando numa rodovia chamada Jorge Lacerda. É uma rodovia que tem um fluxo muito intenso, é uma rodovia muito importante de ligação de Itajaí a Blumenau e que realmente precisa de uma revitalização. E aí, naquela audiência, o governador assumiu o compromisso de garantir esta revitalização e agora está saindo, né, está acontecendo neste momento, essa semana, o lançamento do edital de revitalização dessa rodovia. Que é o start mesmo para esse processo acontecer na prática. Né? O dinheiro também está garantido dentro do programa do Pacto, com recursos de financiamento, uma obra muito importante. A revitalização ela vai iniciar ali na BR-101 até próximo à divisa de Ilhota, no primeiro trecho de Itajaí, com uma duplicação, e depois desse primeiro trecho duplicado, ela vai ser totalmente revitalizada até o município de Gaspar, onde está sendo construída lá uma ponte que nós chamamos de Ponte do Vale. Então esse trecho será apenas o centro de Ilhota, não está nesse primeiro lote porque o centro de Ilhota ele é municipalizado, então não entrou nesse lote. Mas a gente está discutindo também a construção de um anel, né, de contorno ao centro de Ilhota. Então são ações importantes que envolvem toda a região, especificamente não é uma ação dentro do município de Blumenau, mas que beneficia Gaspar, beneficia Ilhota, beneficia uma região importante de Itajaí. Eu tenho certeza que esta é uma obra fundamental para todo o Vale do Itajaí, assim como é a duplicação da 470. Né? É muito importante, mas que infelizmente, como a 470 está parada, é uma obra de responsabilidade federal, nós fomos cobrados do governador que a parte estadual pelo menos fosse melhorada e vai ser. Até para a mobilidade urbana daquela região, sem dúvida, que é importante, muito e o escoamento importante. da produção. Muito. Para você ter uma ideia, ali naquela região estão sendo feitas algumas pontes. Né? Em Ilhota, por exemplo, a nossa ideia é que agora no próximo dia 21, a ponte do município de Ilhota, que liga a Jorge Lacerda à BR-470, fique concluída. Né, que a ponte possa permitir, a partir do dia 21, que é aniversário de Ilhota, pelo menos a partir agora da metade do ano, que a ponte já possa permitir a travessia. Seria um presente já para a cidade. Um presente para a cidade. A ideia é desativar a balsa, que hoje tem no município de Ilhota, e fazer com que as pessoas possam, em vez de usar a balsa, usar a nova ponte. Deputado, além das questões relacionadas à área da infraestrutura que são extremamente importantes, uma outra área que o senhor vem pontuando e que tem uma série de demandas a serem atendidas é a da saúde. Nós temos aí um colapso, né, no setor de saúde, muito os hospitais filantrópicos demandando a atenção do governo do estado, um esforço conjunto no sentido de poder permitir que essas estruturas continuem funcionando e pelo menos a região de Blumenau teve aí o anúncio de liberação de recursos para poder auxiliar o trabalho dos hospitais. A gente teve e aí tem uma vantagem também nessa história de você ter um secretário de saúde que já foi prefeito da cidade, que tem um compromisso com a cidade porque foi eleito deputado federal e ele como deputado federal e secretário de saúde ele tem a força para poder ajudar a sua região
Então, o secretário Kleinenbinger realmente deu uma atenção especial para o Vale do Itajaí na questão da saúde. Exemplo disso é o nosso novo helicóptero Arcanjo, que nesse momento teve um problema, teve uma pane nele, mas que está sendo comprado um helicóptero novo, já tinha vindo um novo, teve problema na garantia, o seguro vai garantir o pagamento de 11 milhões de reais para ser substituída a aeronave. Então, Blumenau ganhou um helicóptero de salvamento, que é muito importante para a região do Vale do Itajaí. Em Blumenau fica a base, mas esse helicóptero atende todo o Vale do Itajaí, inclusive ajuda também no verão na questão litorânea da Operação Veraneio, então ele é importante para todo o contexto do Vale do Itajaí. E além disso vieram recursos para os hospitais. O secretário Kleinenbinger garantiu recurso na ordem de aproximadamente 2 milhões de reais em convênio para o Hospital Santa Isabel, aproximadamente 2 milhões de reais para o Hospital Santo Antônio, e existe um hospital, que é o Hospital Misericórdia, que é um hospital da Vila Itopava, que fica ali numa região próxima a Massaranduba, que atende toda a região norte de Blumenau. Ele tinha uma obra que tinha iniciado já na época do governador Luiz Henrique. O governador Raimundo já tinha liberado um pouco de recursos também no início do seu mandato, e agora o secretário Kleinenbinger garantiu os quase 3 milhões de reais, aproximadamente 3 milhões de reais, para garantir a conclusão desta obra. E essa obra vão ter novos leitos, novas áreas para operação cirúrgica. Importante, então, porque é uma região bastante populosa. Muito. Hoje, para você ter uma ideia, a população que mora na região norte de Blumenau, numa região próxima à divisa de Indaial, próxima à divisa com Massaranduba, próxima à divisa com Pomerode, em alguns casos mais complexos tem que se deslocar até o outro lado da cidade, no Hospital Santo Antônio, no Hospital Santa Isabel. E aí, como o Hospital da FURB ainda não é um hospital que tem a estrutura para atender, e o Hospital da Vila Itopava também não tinha essa estrutura, essa revitalização do Hospital da Vila é muito importante. Porque nós vamos ter novo centro cirúrgico, nós vamos ter novos leitos, então vai poder atender melhor a região norte de Blumenau, o que é uma obra muito importante. E além disso também foi garantido um recurso de aproximadamente uns 600 mil reais, se eu não me engano, para a questão do início das obras da Fundação Renal Vida, que é uma fundação que tem um papel fundamental também no trabalho à saúde da população do Vale do Itajaí, que não atende só Blumenau, faz toda a parte de hemodiálise de todo o Vale do Itajaí. Então tem um papel fundamental para toda a região. Deputado, ainda falando de saúde, o senhor apresentou aqui na Assembleia um projeto de lei para incentivar a doação de sangue. E aí está tentando fazer uso da tecnologia para poder fazer com que as pessoas incorporem o espírito da doação. A gente tem que aproveitar e juntar a tecnologia com a necessidade das pessoas. E eu aprendi que a tecnologia ela tem um papel, não do cidadão servir à tecnologia, mas a tecnologia tem que servir ao cidadão. A tecnologia ela tem os instrumentos, seja na área de computação, seja em todas as áreas do conhecimento, ela vem cada vez mais forte para ser utilizada para o bem da sociedade. Então, como a gente já viu um exemplo, na França isso acontece muito, em Paris um cidadão vai doar sangue, quando o sangue dele é usado, ele recebe uma mensagem, para ele saber que o sangue dele foi utilizado e também para incentivar que ele volte lá e faça uma nova doação. Então a gente vê de vez em quando alguns bancos de sangue aqui em Santa Catarina ou no Brasil sofrendo pelo estoque baixo, tendo dificuldade de reposição do estoque. Esse projeto de lei, que é um projetinho muito simples, bem um projeto bobinho, que a gente diz até, que ele simplesmente faz com que os bancos de sangue mandem uma mensagem para o cidadão, para que ele saiba exatamente quando o sangue dele foi usado, não dizer para quem foi, porque você tem que manter o sigilo, mas dizer, olha, o seu sangue foi utilizado, ir lá pedir para que ele faça novamente a doação. É um lembrete, É um lembrete, você vai estar valorizando o ato da pessoa, e você vai estar incentivando ele a repetir. A gente vive numa cultura onde, infelizmente, a gente vê a notícia das coisas ruins. A gente vai lá, fala de quem fez uma coisa negativa, fala de quem fez uma coisa que não é um exemplo bom. Eu acho que se a gente começar a incentivar a cultura de valorizar o positivo, de mostrar mais o que é bom do que aquilo que é ruim, a gente cria uma sociedade melhor. Então essa questão dos valores da sociedade é fundamental. Deputado, rapidamente para a gente finalizar, está prestes a se tornar lei um outro projeto de autoria sua, que é o que institui a Semana Estadual de Promoção e Defesa da Educação Inclusiva. A gente quer fazer com que isso seja um valor da sociedade também. Trabalhar com os valores, como a doação de sangue, a questão da Semana Inclusiva, é para mostrar que aquele jovem
que tem alguma deficiência, seja incluído no sistema educacional, seja tratado por todos de forma igual. Né? Porque não é uma deficiência muitas vezes física ou uma pequena deficiência diferente, mas que alguns acham que é diferente, mas é um ser humano comum, é um ser humano como todos nós. Então a gente tem que tratar isso dentro da inclusão e é fundamental. E a gente espera que se torne lei rapidamente. É isso aí, até porque o nosso papel, além de buscar recursos, também é melhorar os valores da sociedade. E esses projetos são justamente para melhorar os valores da nossa sociedade catarinense, que já é um exemplo a nível nacional. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua visita. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a você e a todos os amigos telespectadores. Obrigado a você aí de casa e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá.